Olá, graça e paz a você que me ouve. Eu quero te convidar a ir comigo meditar na palavra do Senhor através desse vídeo, principalmente aquele que diz assim: todos somos filhos de Deus, ou então todos os caminhos levam até Deus. Isso é uma inverdade e eu posso te provar, de acordo com a palavra de Deus. Vem comigo. Então vamos lá. No Evangelho de João, o quarto evangelho do Novo Testamento, diz assim no capítulo 1, que Jesus veio ao mundo, mas o mundo não o recebeu. Que ele veio para os seus, ou seja, aqueles escolhidos, os descendentes de Abraão, de Israel, povo de Israel, né? Mas eles também não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. Então, não somos todos filhos de Deus. Pelo contrário, Paulo, em diversas cartas, ele deixa bem claro que nós somos inimigos de Deus. Isso é pesado, né? Mas não é Deus o nosso inimigo. Nós somos inimigos de Deus. Nós nascemos inimigos de Deus. Nós nascemos separados de Deus, sem acesso a Deus. E isso já vem de nós, da nossa natureza, nascida de homem e mulher, que veio da matriz corrompida que é Adão e Eva. Desde que homem e mulher fazem filhos, filhos carnais, desde sempre, nós nascemos inimigos de Deus, separados de Deus, criaturas de Deus, porque em nós está a vida, né, que é o sopro de Deus que veio sobre nós, mas ainda, porque ele não é o nosso inimigo, nós é quem somos inimigos deles. Então, nós nascemos assim. E aí, a boa notícia qual que é, né? O que o próprio João está falando ali. A todos que o receberam. Recebeu quem? Jesus Cristo. A todos que creram em seu nome. No nome de quem? De Jesus Cristo. A esses, Jesus deu o direito de ser chamado Filho de Deus. E aí, o Filho de Deus tem acesso à sala do trono, do Rei dos Reis, do Pai Celestial. Por quê? Porque aí João continua explicando ali que isso não é possível para aqueles que são nascidos entre o nascimento natural, carnal de homem e mulher. É somente possível aqueles que são nascidos do Espírito. E para nós sermos nascidos do Espírito, nós precisamos do quê? Da vida. E quem é a vida que João começou falando? O próprio Jesus. Ele é a vida, ele é a luz dos homens. Enquanto ele não está habitando em nós, nós somos apagados, nós somos trevas. Não existe, nós não temos luz própria, não existe luz própria. Humanamente falando aqui, você está me vendo vivo, o outro está vivo, tudo bem. Mas espiritualmente falando, nós somos um exército de cadáveres, se não fosse Jesus Cristo. Então, qual que é a regra para ser filho de Deus? A todos quantos creram nele, o receberam primeiro e creram em seu nome, Jesus deu o direito de ser chamado Filho de Deus, o Filho único do Pai Celestial, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, se desvencilhou da sua glória e veio nascer de mulher, nesse corpo humano que ele tem tempo útil de vida, que depois ele vai voltar ao pó. Então ele abriu mão de toda a sua glória, de toda a sua majestade e veio aqui habitar entre nós e foi crucificado, porque assim, você entendendo que você veio dessa matriz pecadora e que você é um defunto, né? Porque é isso que a Bíblia fala, não é minha opinião. Eu não estou expressando para você a minha opinião, pelo contrário, eu estou te passando uma verdade que me deu vida, que me deu luz, que me libertou e que me deu o direito de ser chamada filha de Deus. E eu quero que você tenha esse direito também, porque ele não é só meu. Mas ele é de quem? É de todos? Não, ele é para todos, mas nem todos recebem Jesus Cristo, nem todos têm a consciência, a humildade de falar: eu nasci pecador porque eu sou da raiz de Adão e Eva, eu sou pecador e eu necessito de um Salvador. Porque o meu destino final é a morte eterna, então eu estou apto, caminhando para morrer eternamente. E eu preciso desesperadamente de um Salvador.
E aí esse é o meu Salvador, o Jesus que veio e morreu naquela cruz, que foi obediente até o fim e morreu morte de cruz no meu lugar. Foi chicoteado no meu lugar. Foi crucificado no meu lugar. Foi cuspido, humilhado, rejeitado no meu lugar, porque eu sou inimiga de Deus. Eu nasci inimiga de Deus, carnal, espiritualmente morta, num necrotério. E aí eu entendi, então eu quero esse Salvador, eu recebo esse Salvador, porque eu estou humildemente me colocando numa condição de pecadora e de morta. Eu preciso da ressurreição. E aí então, aquele que crê no nome de Jesus, ou seja, o que é o nome de Jesus? É o nome sobre todo o nome. O governo, todo o governo está sobre os ombros dele. Por quê? Por causa dessa mensagem da cruz. Por causa desse cordeiro que veio ser sacrificado pelo meu e pelo seu pecado. E ele é suficiente para salvar a humanidade inteira. E ele veio para isso. Só que a questão é que só recebe essa salvação, esse direito de ser chamado filho de Deus, aquele que morre e nasce de novo, ou seja, aquele que entendeu que está morto, se conscientizou disso, precisa do Salvador e recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. E a partir disso, ele começa essa caminhada com o Cristo, que veio ser luz na vida dele, que veio habitar através do Espírito Santo nele, e aí já não é mais ele que vive, não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Então eu creio nessa verdade. Essa é a mensagem da cruz, de alguém que estava morto em seus próprios delitos, em seus próprios pecados, alguém que era inimigo de Deus. Isso é forte e precisa ser meditado todo o tempo. Alguém que nasceu e viveu até tantos anos de vida como inimigo de Deus, e Deus sendo o seu pai, Deus enviando um Salvador, Deus se fazendo homem aqui, Deus sendo o cordeiro, Deus sendo crucificado, Deus dando a vida, morrendo e ressuscitando para ser seu pai, para ser seu Salvador, para te dar essa filiação, para te adotar. Tamanho amor derramado em toda essa mensagem da cruz. E a gente só precisa aceitar e crer. O que parece fácil, mas não é. Até isso vem dele, essa fé. Até isso, ele levanta pessoas, como eu aqui nesse vídeo, como tantos outros que você já ouviu, a igreja sendo abertas, uma do lado da outra, para ministrar a mensagem salvadora de Jesus Cristo, da luz que veio habitar, a luz que veio dissipar as trevas, a luz que veio me ressuscitar, te ressuscitar. Tudo isso sendo ministrado, mas você precisa ouvir, precisa parar para prestar atenção e precisa ser humilde de falar: cara, eu tô morto, eu preciso de um Salvador, então eu recebo esse Salvador, eu quero esse Salvador. E eu creio nessa palavra, agora eu vou mergulhar nesse conhecimento, eu vou mergulhar nessa oração, agora então eu sou filha, eu vou ter relacionamento com o Pai. Nada mais me impede de entrar na sala do trono, de falar com meu Pai. A partir disso, eu não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Então quem governa a minha vida? O Espírito Santo vai governar a minha vida. Já não se trata mais do meu eu, das minhas vontades, das minhas paixões, dos meus direitos. O meu único direito que eu quero exercer hoje é o direito de ser chamada filha de Deus. E isso é libertador, isso é salvador, isso é eterno, isso é vida eterna. E é para todos, é um sacrifício e é um amor suficiente para salvar todos nós. Mas, queridos, um Deus que envia o seu Filho, Deus, que abre mão da sua glória, da sua majestade, que a gente, só de olhar a criação, a gente já contempla a glória de Deus. Então você imagina o que é a glória de Deus, aonde ele está. Ele abriu mão de tudo isso e veio aqui na terra passar por toda a história bíblica que nós conhecemos, só para nos dar o direito de sermos adotados e chamados filhos de Deus e morar na glória com Ele eternamente, quando essa vida passageira, ultra rápida acabar, que acaba para todos nós.
e a gente vai rejeitar, e você acha que você tem o direito de ser chamado filho de Deus? Se você rejeita esse Salvador e vai viver por sua conta e risco, continua filho da desobediência, continua guiado pelo príncipe dos ares, a Bíblia fala isso, queridos, não sou eu, não é coisa da minha cabeça. Basta você ler, vai lá ler. Não perde mais oportunidade de conhecer a palavra, não. Deus fala que o meu povo perece porque não conhece a Escritura. E pode ser perecer eternamente por falta de conhecimento, por arrogância. Arrogância. Porque não custa nada você investir um tempo da sua vida, porque todos nós, Deus democraticamente nos deu 24 horas. Isso é fundamental. Esse conhecimento, ele vale para a eternidade. Quem não aceita o Salvador não tem o direito de ser chamado filho de Deus. Quem não crê na mensagem da cruz, quem não crê no nome do Cristo, do que isso significa, não tem direito de ser chamado filho de Deus. E aí, queridos, o único caminho que nos leva até Deus é Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém chega ao Pai senão através dele. Mais uma vez, não são palavras minhas. Então eu estou aqui para te fazer esse convite. Avalie sua vida. Avalie se você ainda faz parte do exército de mortos, inimigos de Deus, por ter rejeitado o Salvador que morreu por você. Ou se você já tem essa alegria, essa paz, essa vida abundante de poder viver aqui ainda na terra, como integrante, como parte da família de Deus, do reino de Deus, e saber que aqui, se eu morrer hoje, se eu morrer amanhã, se eu morrer daqui 30 anos, nada vai mudar, pelo contrário, só vai melhorar depois da morte, porque eu vou passar a eternidade com meu Pai, com a família de Deus, com todos aqueles que não rejeitaram essa mensagem. Mas a todos que o receberam, a todos que creram em seu nome, Ele deu o direito de ser chamado Filho de Deus. Fica essa mensagem em nome de Jesus.